Olá, queridos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos uma frase citada e muito conhecida no nosso meio. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que podemos aprender? O que podemos tirar dessa frase? O que Paulo quis dizer com essa frase? Se você não é inscrito no canal, aproveita o momento se inscrevendo, dando joinha, compartilhando para que vidas sejam alcançadas e também edificadas pela palavra do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que todas as coisas cooperam para o nosso bem? O que você acha? Comente aqui embaixo. O título desse texto, com certeza, nos remete a um versículo bíblico muito famoso, queridos. Na verdade, não apenas famoso, mas que gostamos de ouvir e dizer. Então, não seja por isso, vamos juntos ler o texto. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, irmãos. Realmente, é uma bela palavra motivadora, encorajadora, e eu não tenho dúvida que o apóstolo Paulo, usado por Deus, estava corretíssimo quando escreveu esse texto, irmãos. Porém, ao contrário do que muitas pessoas pensam, esse texto está relacionado ao comprometimento e o amor. Ele fala mais do amor do que as bênçãos conquistadas aqui na terra. Exatamente, amor e comprometimento, sim, irmãos, grave bem isso. Devemos ler o texto corretamente. Nós estamos acostumados a ler as coisas priorizando aquilo que nos convém. E desta forma, acabamos não percebendo ou esquecendo detalhes que faz com que aquilo que nos convém funcione de fato, irmãos. Esse versículo é um exemplo perfeito sobre o que nós estamos falando aqui. Enfatizamos, nós destacamos e escrevemos verdadeiros outdoor sobre todas as coisas que cooperam para o bem. E citamos com letras bem discretas e voz bem baixa, daqueles que amam a Deus. E não para por aí. Lá nos rodapé, nós lembramos ou não? Do que daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muitas pessoas nem lembram dessas última parte do versículo, irmãos. Primeiramente, devemos ler o texto para não fazermos pretexto. Para entendermos perfeitamente o capítulo 8 de Romanos, temos que ler o capítulo 7 e aprendemos, ou seja, um pouco sobre a luta da carne com o espírito, no nosso estilo de vida. E sobre esta questão, Paulo chega a uma conclusão enfática, de que não é fácil ser chamado segundo o seu propósito, porque a natureza humana se inclina para o mal. Mas no versículo 3 do capítulo 8, ele nos lembra que nós temos uma chance, porque Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne, queridos. Difícil de entender? Vou explicar então. A ideia original é de que nós guardássemos os mandamentos de Deus, mas não foi isso que aconteceu. Todos pecaram. Sendo assim, não conseguimos guardar esse mandamento. Mas Deus pôs em ação um plano concebido na eternidade para que pudéssemos sermos salvos. Ele enviou o seu próprio Filho em corpo humano ilimitado, como um nosso, igual ao nosso. Um corpo de pecado sobre nós, entregando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Essa é a nossa chance, entenda isso. Sendo assim, agora existe uma possibilidade de vivermos segundo o Espírito.
aqueles que são guiados pelo Espírito são feitos filhos de Deus. Quando somos filhos de Deus, o que acontece? Bem, quando somos filhos de Deus, somos logo herdeiro deles também. Sim, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Incrível, não? Mas não podemos nos esquecer da continuação do versículo que diz que é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Como assim? Herdeiro de Deus não é só herdar? Parece que não. Mas Paulo logo já nos consola novamente. É só ler o versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Está um pouco confuso, queridos? Com tudo isso, vou resumir em uma única frase para você. Acabe com a lógica dos teus pensamentos e aceite os conceitos de Deus. Descubra na prática, ou já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amar a Deus é ser chamado segundo o seu propósito. Sei que agora parece um pouco mais difícil. Realmente, se alguém que ama a Deus é chamado segundo o seu propósito, mas o Espírito nos dá uma baita ajuda na nossa fraqueza. Porque quando não sabemos nem o que dizer, quando nossa dor parece nos sufocar, então o Espírito ele vem interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus morreu por nós, quando nem sequer poderíamos imaginar em sermos salvos, nos dando direito que não merecíamos. Isso parece um pouco difícil de entender em nosso como um limitado raciocínio humano, mas nós não devemos lembrarmos do Cordeiro que já foi conhecido antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1, 19 ao 20 relata. Fomos eleitos nele. Efésios 1, 4 relata. Mateus 25, 34. Predestinados soberanamente. E ao nos escolher, ele nos chamou para ir com ele. Quando fomos, ele nos declarou sem culpa, nos dando o direito de ficarmos com ele. Paulo, com certeza, ficou excitado com essas revelações. Porque no próximo versículo, ele nos pergunta o que poderíamos dizer de coisas tão magníficas, chegar a uma conclusão. Se Deus ele é por nós, o que é que pode estar contra nós? Ele não para por aí. Ele ainda nos lembra que ninguém pode nos causar, sim, a nós mesmos. Que estamos segundo, né, no plano, seguindo esse plano de Deus. E que nada poderia tirar de nós esse amor, nem mesmo a morte, a vida, os anjos, a força, o inferno, o dia, a escuridão, a altura, a profundidade, nada. Sim, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Sabemos que não é fácil. Somos perseguidos, às vezes humilhados, às vezes aflitos, hora ou outra bate em nossas portas, mas isso não significa que Deus nos abandonou. Significa que estamos segundo o seu propósito. Como assim? Deus não quer de nós a perfeição. Ele quer o nosso comprometimento, a ponto de sermos como ovelhas prontas para serem abatidas. Porque mesmo Cristo estando dentre nós, os nossos corpos morrerão por causa do pecado, mas o nosso espírito viverá para sempre.
pois Deus nos perdoou. Isso garante uma vitória esmagadora por meio de Jesus, que nos amou a ponto de morrer por nós, fazendo assim com que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Esse é o poder que há quando amamos a Deus.